Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa da encarnação do Verbo. É o dia em que nosso Senhor, o Verbo eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, se fez homem, lá no seio, no útero da Santíssima Virgem. Hoje é o dia em que, a partir deste momento, nosso Senhor declara guerra ao diabo. Desde a criação de Adão em sua ruína, em realidade desde a sua ruína, até o dia de hoje, 25 de março do ano 00, o diabo fez a festa na face da terra. Explorou o ser humano a ponto de adorar em pedras, pinturas, árvores, astros, idolatria. Fez com que o povo, outrora eleito, caísse em um monte de apostasias. E a partir de hoje, o diabo vai sofrer a presença de Deus na face da terra. Nosso Senhor disse, o príncipe desse mundo, porque ele se fez tal, o diabo, e nosso Senhor vai lançá-lo fora. Como nosso Senhor vence pela sua paixão e morte de cruz, pelo seu sangue, sua carne crucificada, sua humanidade sacrificada, então hoje começa a Nossa Senhora Maria Santíssima fornecer a Deus, dando à humanidade as armas do combate e da vitória do Verbo encarnado. Mas tudo começou numa casa pobre de uma jovenzinha órfã, de pai e de mãe, que estava abaixo uma igreja, a sinagoga daquele então, em começo de apostasia. A cátedra de Moisés pregava a verdade, mas não fazia a verdade. Nosso Senhor disse, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, o inimigo estava já colocando os seus chifres dentro do templo de Deus. Até que, para remediar tudo, nosso Senhor deixou uma igreja infalível, católica, apostólica, romana, e deixou meios de graça indestrutíveis. É verdade que alguns santos disseram, creio que Santo Afonso, que no final dos tempos o sacrifício seria suprimido. Isso é verdade. Publicamente, sim. O sacrifício da Santa Missa chegará um tempo, para uns talvez amanhã ou depois da Páscoa, em que será proibido rezar. Mas sempre haverá alguém que não vai obedecer leis iníquas e rezará essa missa, a missa única e verdadeira, que é a que nosso Senhor nos deixou, e então ela nunca deixará de ser rezada até que Deus bote fim aos tempos. Mas então, foi numa casa simples, mas havia uma moça, a mais perfeita das criaturas, Maria Santíssima, que tinha dois sentimentos no seu coração. O amor a Deus, que para nós é inacessível. Ninguém amará a Deus como Maria Santíssima ama. E outro sentimento, o ódio ao mal que este coração sempre teve. Porque quem ama a Deus odeia os inimigos de Deus. Não com palavras. Basta o amor a Deus eficiente para que os inimigos de Deus em nosso coração não tenham lugar. Simples assim. Nossa Senhora nunca disse nada para Anás, Caifás, e saduceus e fariseus, nunca. Talvez disse shalom, saudação hebraica, a paz. Mas mais do que isso, nunca. Porque ela sabia, como uma alma fiel do templo, que ela tinha que rezar, e era o seu filho que ia dizer. Aí vemos nosso Senhor, este amor a Deus,
da Santíssima Virgem atraiu Deus à sua casa e ao seu ventre. E a Santíssima Virgem, então, por amar a Deus, Deus assume dela a humanidade, a natureza humana, sem deixar a divindade, e agora sim o fruto deste ventre que ama a Deus e é mãe de Deus, que vai resolver o problema dos bons e vai ser o problema, a pedra de tropeço dos maus. E Nosso Senhor disse que Ele é a pedra angular. Ai daquele que nele tropeçar, vai cair, mas aquele que ela cair sobre ele será estraçalhado. E é o que aconteceu. Nosso Senhor foi para uns tropeço e para outros foi o esmagamento. E isso começa do inferno. O diabo, desde a encarnação do Verbo, anda espumando pelos chifres. Porque ele sabe que desde que Nosso Senhor pisou na face da terra, lhe resta pouco tempo. E já passaram 2000 anos, para nós é muita coisa. Para os anjos foi ontem. E para Deus faz 2 minutinhos só. Agora, desde que ele veio, o Redentor, o fim começou. O final dos tempos começou com a encarnação do Verbo. Então o diabo ele começou a trabalhar, aí nós vamos ver o que? Ele vai tentar sabotar as obras de Nosso Senhor. Começa com o próprio Verbo encarnado na tentação do deserto, mas ele não vai conseguir. Ninguém consegue derrubar a Deus. Então ele vai fazer o que? Ele vai entrar no espírito dos sacerdotes, ou seja, no ofício dos sacerdotes, e vai fazer com que a verdade do Antigo Testamento seja adulterada com as insídias do diabo. Aí vai ser o ódio da sinagoga. Quantas vezes vão colocar Nosso Senhor contra Moisés? Nosso Senhor nunca vai ir contra Moisés. Por quê? Porque ele é o legislador do Antigo Testamento, mas sempre vão buscar passar a rasteira em Nosso Senhor, e Nosso Senhor vai gradativamente mostrando que eles estão mais guiados pelo espírito do mundo e do demônio que pelo espírito de Deus. Até que esta pedra angular vai cair e vai estraçalhar esta gente que o Senhor sabe a quem me refiro. E tudo começou com um coração de uma jovem que ama a Deus mais do que os serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, junta todos os anjos e dá uma pedra de gelo, junte todos os mártires, uma fagulha, junte todos os homens que amaram e amarão a Deus, dará uma gota do que no coração de Maria Santíssima foi um manancial de amor a Deus, mas ódio ao mal. Por isso, Nossa Senhora não tem nada do diabo em sua vida. Foi graça singular de Deus, a Imaculada Conceição, mas ela quis e assim obrou. Por isso Nossa Senhora começa, ela, a esmagar a cabeça do diabo desde o primeiro instante da sua Conceição Imaculada. Era um microscópico feto no útero de Santa Ana, mais uma pessoa humana. Nossa Senhora era um abismo de graça e já esmagava a cabeça da desgraçada e infeliz serpente. E o que ela vai fazer? Desta terra fecunda, como diz o ofício sacerdotal, vai nascer o sumo sacerdote, o Davi, que vai lutar contra o Golias infeliz e vai vencê-lo com a pedra da Santa Cruz, que diante do diabo não é nada, e é morrendo que ele vai obter para nós a redenção. Então o coração de Maria tem amor a Deus e ódio àquilo que Deus abomina. Por isso, na casa de Maria Santíssima não tem pecado, não tem imperfeições, não tem nem venialidades, não tem nem algo fora do perfeito, porque o amor a Deus endireita tudo o que é e que pertence àqueles que são de Deus. Então, queridas almas, nós às vezes falamos, gostaria muito de amar a Deus, é o primeiro mandamento, não amo a Deus, quero amar a Deus e não amo a Deus, e ficamos nessa e nessa e nunca saímos disso.
mas este amor é efetivo. Em Maria Santíssima é afeto e obras. E nós deve ser assim, mas tudo começa pela obra. E qual? À medida que o pecado diminui em nossa vida, o amor a Deus cresce em nossas almas. À medida que o pecado cresce em nossas almas, o amor a Deus se arrefece em nossas vidas. Esse é o termômetro. Porque qual foi a rasteira que o diabo botou no homem perfeito criado no paraíso? O pecado. E Adão virou um infeliz. Eva virou uma infeliz. Um pecado. E foi um pecado espiritual. Não foi carnalidades, glutonorias e coisas semelhantes. Foi a soberba. E agora, a partir dessa, porque ele também caiu por isso, e a partir disso se brotaram todos os pecados que se pode conceber e praticar, que não devemos, São Paulo disse, nem mencioná-los, mas tem sido laço para as almas. E por quê? Porque não há amor a Deus. Quando se cai por malícia, obviamente, mas a alma convicta, que sabe o preço do amor a Deus que foi ter dado o seu próprio Filho para a nossa salvação, entre malícias e fragilidades, ela luta. Ela nunca se dá por vencida. Por quê? Porque é uma obrigação primeira e essencial, como nosso Senhor disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então nós vemos na casa de Maria Santíssima essa observância. Por isso ela vai ao templo, 40 dias depois do nascimento, 8 dias ela circuncida seu filho, ela se purifica 40 dias depois, por quê? É obediência. Quem reconhece, obedece. E reconhecendo Deus e o Supremo Legislador, se obedece a Deus. E na nossa rebeldia, nos nossos pecados, nós estamos reconhecendo e resistindo? Não, nós estamos não reconhecendo o supremo domínio que Deus tem sobre nossas almas, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre nossos desejos, sobre tudo que o homem é capaz de fazer e deve fazer. Então, queridas almas, é o amor puro, imensurável e verdadeiro de Maria Santíssima, que há 2000 anos atrás trouxe Deus para ser o Emmanuel, o Deus conosco pela sua natureza humana. E este amor fez com que a Santíssima Virgem, mesmo blindada com a sua Imaculada Conceição, porque ela é uma alma desta altura e desta talha, jamais fizesse algo que não fosse a altura da Mãe de Deus. E aqui o bom cristão deve se lembrar que nós estamos constituídos em alta dignidade de filhos. Então tem coisas que não pertencem a um bom cristão. Eu não vou entrar em detalhes, hein? Cada um entre dentro da sua alma. O que causa horror a Deus não é digno da nobreza de cristãos. Isso vai para desde a fé, modernismo, superstição, estupidezes. Isso vai desde o vestir ao pensar, desejos, palavras, tudo. Nós temos que nos lembrar que a dignidade, a nobreza obriga, e há uma nobreza em nós, imerecida, mas dada por Deus, que se chama viver como cristãos. Então, se nós não vivemos como cristãos, vamos viver como mundanos, e Deus um dia nos tratará como inimigos. Então, o amor a Deus, queridas almas, é o segredo para que possamos fazer as coisas de Deus com eficiência, com perfeição. Porque quem ama a Deus, claro que não haverá em uma altura do campeonato pecados na alma, mas para isso precisa de praticar virtudes. E a alma da Santíssima Virgem eram virtudes heróicas. Maria Santíssima crescia e se enchia e crescia, como dizia Santo Afonso, igual um manancial que sempre, quanto mais jorra, mais cresce, quanto mais cresce, mais jorra. Graça, por isso é chamado um abismo de graça.
E isso foi até o último suspiro antes da sua assunção gloriosa, o seu trânsito. E esta foi uma graça, é verdade, dela. Mas Deus faz uma graça para nós que possamos crescer cada dia, porque nós não crescemos, porque nós nos rebelamos. E aí a dignidade própria dos cristãos se perde para viver de modo aviltado e conforme os critérios deste mundo, e aí nós andamos de pecado tras pecado, e aí a morte nos ceifa, e aí vamos chegar talvez no purgatório raquíticos, desmantelados, e alguém vai fazer algumas orações para nos abreviar os 3 milhões de anos ou dias que merecemos estar naquelas chamas justiceiras. Então, queridas almas, celebrando a encarnação, peçamos o amor a Deus. O amor a Deus que é o exorcismo da tibieza, do mundanismo, da frivolidade, da estupidez de espírito, seja do que for que se opõe a Deus. Este é o exorcismo. Muitas coisas nós colocamos às costas de São Miguel, quando que está às costas do amor a Deus. E esta é a prática que nós devemos ter, é o primeiro mandamento que nos obriga, sem o qual nós não salvamos nossa alma, amar a Deus. E em que consiste? Repito as palavras do Redentor, em observar os seus mandamentos, do primeiro ao 10º inclusive. Ninguém tem desculpa de tempo, de crise social e eclesiástica, de pouca ou muita idade, de enfermidade, de incapacidade. Não. Todos os homens com uso de razão são capazes e são assistidos com a graça de Deus para obedecer do primeiro ao 10º inclusive. E o segredo está no primeiro. Santo Agostinho dizia o seguinte: ame a Deus e faça o que bem entender. Porque quem vai amar a Deus, que é o primeiro, vai cumprir os outros 9 mandamentos. Ninguém que ama a Deus vai desrespeitar seu pai. Ninguém que ama a Deus vai roubar. Ninguém que ama a Deus vai matar um inocente. Ame a Deus. E é isso que a Santíssima Virgem fez. Ela amou a Deus com amor cada vez maior, um incêndio cada vez mais crescente, e ela fez o que? Amar a Deus. Esta foi a vida. Este foi o respirar, o dormir, o levantar e o deitar, o buscar água no poço e limpar a sua casa, os lavar a fralda do menino Jesus e educá-lo, por assim dizer. Isto era o ar que se respirava na casa de Nazaré. Amor a Deus. De tal ponto que aquela atmosfera de amor a Deus, o diabo olhou para Jerusalém e falou: algo acontece nessa casa diferente, porque desde que ele é diabo e zanza pela terra, nunca viu isso. Por isso ele vai tentar nosso Senhor: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque esta casa cheira a amor de Deus que está entre nós. E nosso Senhor não diz que ele é Deus para o diabo. Nosso Senhor não deve satisfação para o diabo de modo algum. E então, tudo começou desde a infância. Ele via uma senhora perfeitíssima, via um homem castíssimo, pontual, temeroso, ia ao templo, rezava, cumpria suas obrigações, como um hebreu fiel. E o diabo falou: não, normal isso não é, e comum muito menos. E começou a olfatear um odor de santidade que o deixou entorpecido, até que, quando chegou o momento, ele descobriu que aquela casa não era de Deus. Era a casa que tinha algo de Deus. Era a casa que o próprio Deus estava residindo, como reside no céu e no tabernáculo que nós temos em algum lugar. E aí tudo começou. Começa o grande exorcismo da sociedade. É o amor a Deus. Então, estimadas almas, em vez de ficar preocupados com o final dos tempos, com o anticristo, tudo isso vai acontecer, hein? Preocupados ou não, com a crise da igreja, o absurdo que se diz em Roma, das mazelas que eles... Isso daí é perder tempo. Normalmente a gente que não tem o que fazer que se preocupa com isso, porque é muito fácil chutar o cachorro morto. Depois que alguém matou o leão,
tirar a foto lá com a espada na mão e se passar por vencedor é muito fácil. Mas o mérito é de quem matou o leão. E quem fez isso? O bom Redentor, hein? O diabo já está com os chifres desmantelados, tá banguelo, hein? Só morde os lesados que se aproximam dele, por lesados. E sabe que os dias dele estão contados e a derrota dele já está declarada desde o momento da cruz. Então, por que nós vamos perder o breve tempo que nós temos para salvar nossas almas com coisas que estão vencidas? O modernismo está derrotado. As ideias errôneas teológicas, seja as quais forem, estão derrotadas, porque o erro está derrotado desde o momento que foi aderido por alguém lesado ou malicioso. E o que vamos fazer com quem está derrotado? Quando são seres humanos que respiram ainda, rezar por sua conversão, porque às vezes o aderir ao mal é tão profundo numa alma que entra por aqui a verdade, sai por aqui e vamos profanar a verdade. Nosso Senhor, que foi a verdade, é a verdade encarnada, a sabedoria encarnada, quando via um estado de alma desses, ele não dizia nada. É o silêncio dele diante de Herodes. Para que dizer algo que alguém vai profanar e zombar? Se cale, reze a Deus e peça conversão. É o que nos resta para fazer com essa gente maligna, sim, que tem pervertido a nossa religião, mas agora perdeu os seus poucos dias que nos resta a todos nós, hein? Com essas estupidezes, falta amor a Deus. É fácil tirar foto do lado do leão em decomposição, quando outro derrubou. Repito, não sejamos vaidosos e ridículos. Sejamos humildes e totalmente prostrados aos pés de Deus, que temos um leão muito cruel para derrubar, que chama o nosso ego. E só a graça de Deus e nossas próprias mãos podemos derrubar. Então, queridas almas, amar a Deus faz com que odiemos os inimigos de Deus. Mas não pede muitas palavras, não. Pede somente amor a Deus. Quanto maior for o nosso amor a Deus, mais enfraqueceremos os inimigos de Deus. E por que o mal parece reinar na sociedade? Porque faltam almas que amem a Deus. E eu digo isso para nós que aqui estamos, hein? Se nós amássemos a Deus, essa cidade seria diferente. Nossas casas seriam diferentes. Nosso entorno seria diferente, porque quando se ama a Deus, se atrai Deus, e onde Deus está, reina paz e tudo que é próprio da presença do Altíssimo. Então, queridas almas, para isso vamos nos preocupar com nossas almas. Não é pietismo. Nosso Senhor disse, que adianta o homem ganhar o mundo se vier a perder sua alma? Então, que adianta colocar um Pio XIII, se for possível, colocar o Dom Pedro III para governar o Brasil e se formos para o inferno? De que adiantou? Nada. Nada. Foi uma vida vivida para nada. Então, pensar na própria alma, rezar cada vez mais, não é pietismo. E os senhores sabem, é mais fácil pregar e lá como a torcida da Gaviões da Fiel e agitar a galera, é mais fácil do que estar em meditação e contemplação e oração aos pés de Deus. Isso não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque isso sim tem graça de Deus. Se as palavras fossem suficientes, o mundo nunca teria encontrado a apostasia. Palavras temos, hein? Idiomas de santos de uma altura imensurável, como os doutores da igreja e os padres da igreja. Mas isso é uma parte. Faltam almas que amem a Deus. Então, celebrando esta festa, peçamos à Virgem Santíssima a virtude da humildade, que nos coloca no lugar que nos compete, cada um de nós, e o amor a Deus, sem medida, porque este é o amor digno de Deus, e assim vamos exorcizar o infeliz espírito de nossa vida, seus bafos imundos sobre nossos pensamentos e obras, e aí começar a implantar o reino de Deus, que vem para as almas que temem a Deus. Tudo começou na casa de Nazaré, e tudo que se assemelhar a essa casa será vitorioso, porque aquela casa é indestrutível. É a casa que Deus se fez
carne, sem deixar de ser Deus, atraído por um coração puro e imaculado que ama a Deus de uma inflamação indescritível. Coração imaculado de Maria. Que Ele tenha piedade de nós, derreta o nosso amor gélido e inflame nossas almas no amor a Deus de modo eficaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito